E aí galera, beleza? Vamos para mais uma resolução de problema da Sub-Regional da Maratona Brasileira 2025, né? A prova que acabou de ser esse fim de semana, começando aí com o meu contato aqui, né? Instagram, e-mail. Se não se inscreveu no canal ainda, né? Se inscreva aí, deixa um joinha no vídeo. E beleza, vamos lá para o problema L. Vamos para já o sexto problema aqui que a gente está fazendo, né? Acho que é o sexto mais feito. O L está aqui nesse balão azul claro aqui. Você vê aqui, né, que normalmente quem está fazendo ele, né, ficou com seis problemas aí. Também quase empatado aí também com o problema F. Mas enfim, já é um problema assim que o que uns 80 times fizeram aí, mais ou menos por aí. Já bem mais difícil, né, que os problemas mais fáceis aí da prova. Enfim, bem, esse problema, né, tem textão aqui, né, um pouco trabalhoso, né, mas muitas vezes problemas da maratona, assim, que explicam muita coisa, que são enunciados grandes, né, às vezes não são tão difíceis assim. Vamos dar uma olhada nesse, vamos fazer uma leitura dinâmica aqui e pá, pá, pá. Basicamente assim, tá fazendo um sistema para meio que adivinhar a próxima palavra que você vai digitar depois de digitar um certo número de palavras. E basicamente vai ter um dicionário, né, um conjunto de palavras e cada palavra é associada a um vetor, né? Então, por exemplo, na entrada aqui temos todas as palavras desse dicionário e cada palavra é um vetor. Ok, né? É um ponto aí. Aí vai ter várias carries, tem um texto, né, também, né? Tem uma sequência de palavras aqui que é um texto, e vai ter várias carries que vão dar um conjunto de palavras e basicamente quer saber qual é a próxima palavra que vai aparecer depois de ser digitado isso aqui, né? Qual que vai ser a sugestão que o programa vai dar. Como é feita essa sugestão? Basicamente, tem nessas carries, né, tem um inteiro também K aqui, que é quantas palavras, né, que ele vai verificar. Então ele vai pegar tipo as três últimas palavras de cada carry e vai verificar no texto onde aparece essa sequência de palavras. Então, por exemplo, aqui vamos ver aqui, uh, por aqui é Tracksville, que nem aparece Star, 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 nem aparece assim, aí já vai cair no segundo caso que ele menciona. Mas enfim, você vai procurar no texto onde que apareceu as K últimas palavras dessa carry. E aí vai encontrar várias palavras que são as candidatas, que são palavras que apareceram depois dessas K últimas palavras iguais, né, a da consulta. Aí com essas candidatas, você vai pegar os vetores, né, dessas candidatas que foi dado na entrada, né, e se alguma candidata não estiver presente no dicionário, é representada pelo vetor 00, e aí você vai ter que fazer uma conta, né, vai ter que achar a palavra do dicionário que tenha o somatório dos produtos, aqui, produto, não é vetorial, é produto interno, né, o produto interno. Então é x vezes x mais y vezes y, né? Tem que pegar qual das palavras do dicionário tem o maior somatório desses produtos internos. A palavra do dicionário que tem a maior soma, né, com maior valor, vai ser a palavra sugerida. Em caso de empate, vai escolher a palavra mais comum e a entrada é dada na ordem de qual palavra é mais comum. Então, se tiver empate, pega a primeira palavra. E aí entra um caso importante que é se não tiver nenhuma palavra candidata, porque não tem nenhuma palavra que apareceu depois de K palavras iguais com a carry, você diminui o K
e tenta de novo. Então, por exemplo, nesse caso aqui mesmo, vai cair isso. Então, I love star, não tem aqui. Agora, love star, também não tem. Aí vai cair para star. A star finalmente tem. Aí, star vai pegar star. Star, por exemplo, apareceu star depois. Então, star é uma palavra candidata. Star Wars. Então, Star e Wars vai ser palavra candidata. Peace vai ser palavra candidata também, porque aparece depois de Star. E são essas as palavras candidatas. Então, são essas candidatas. Aí vai pegar o dicionário aqui, fazer os produtos internos com essas três palavras, somar e ver quem dá mais, quem que vai dar maior soma. Aí, nesse caso aqui, vai dar track, né? Que na verdade não apareceu nenhuma vez depois de star, mas é a palavra sugerida segundo essas regras aí. Então a mesma coisa aqui, this is the, não tem nenhum this is the, aí is the, nenhum, aí the, né? Aí beleza, the peace, the war, the track, the star. Então todas essas palavras vão ser palavras candidatas para esse caso aqui. E aí tem que pegar o dicionário e ver qual que qual que é a palavra que dá maior produto interno. Nesse caso vai ser peace, né? E aqui, por exemplo, Star Trek is very. Very não tem aqui, né? Quando essa última palavra nem tem aqui, ele cai nesse caso em que caso nem mesmo para cargo A1 haja palavras candidatas, o processo é abordado. Então, assim, o very, como não tem very aqui no texto inteiro, não tem nenhuma palavra candidata. Então, nesse caso, é um caso de asterisco, não tem candidato nenhum, então não vai ter como escolher a palavra do dicionário para sugerir. E é isso. Aí aqui, por exemplo, star, star, star não tem. Tem star, star, então esse aqui vai cair para esse caso star, star. Aí vai dar star, star, wars, né? E aí acaba sendo o próprio né, o próprio Wars que vai ser a resposta aqui, porque só vai ter de candidato, e aí quando você passa aqui fazendo produto interno, o que vai dar maior produto interno é a própria palavra, né? Beleza. Então, então é isso aí. É um problema um pouco trabalhoso aí, né? Mas ele não, teoricamente não requer nenhum algoritmo assim específico, sabe? Basicamente tem que fazer esse processo todo aí e, né, tomar cuidado para não errar. E tem alguns truques só aí que deve ajudar para não passar a complexidade. Então vamos ver aqui os tamanhos das constantes, né, para a gente ver né, o problema assim melhor, né? Então aqui tem até 10 a terceira palavras do dicionário, né? Número relativamente não tão alto assim, né? Aí as coordenadas vai de né, -1000 até 1000, ok. Depois até 1000 palavras no texto, ok. Aí carries até 10, aí já dá para ver que é pouca carry, então teoricamente não precisa ser algo tão eficiente assim, né? E o K no máximo 5, então por exemplo, essa questão de achar várias palavras em seguidas, né, que são iguais às palavras em seguidas aqui, ela, esse tipo de problema pode ser feito de maneira mais eficiente com algoritmos de string e tal, né, tipo KMP, coisas assim, né, mas nesse caso, como é 5, a gente pode fazer algoritmo mais trivial de verificar, para fazer um for e verificar se tem as 5 últimas palavras aí, né, que é dando certo. E cada uma das consultas tem no máximo aqui 8 palavras e sempre é maior que K, né? Então aqui a gente também tem poucas aqui e no final das contas também se tiver uma consulta com várias palavras, as primeiras palavras não vão importar, elas só vão importar para imprimir elas aqui também no final, mas né, por exemplo, esse aqui, Star Trek is Very, como o K3, esse star nunca vai importar, então ele só vai importar para ter aqui, e o que importa mesmo é as três últimas palavras, né, que importam para fazer esse cálculo aí. E todas as palavras no dicionário na base são compostas pelas letras minúsculas do alfabeto, tem no máximo 12 caracteres, então são palavras pequenas, né?
Ok. Então, assim, a gente pode, para cada carry, fazer um processo aí de passar por toda a posição do texto, verificar se a palavra é candidata, né? Aí achar todas as candidatas. Aí, assim, basicamente você tem que implementar isso, né? Os dois principais pontos que você pode dar uma otimizada, né, no tempo, para também não ficar muito, né, muito tempo, é o seguinte, por exemplo, aqui, isso aqui é importante, né? Caso não haja nenhuma palavra candidata, o valor de K é diminuindo uma unidade. Teoricamente, talvez ainda passe no tempo, porque o K é 5, né? Então, você poderia fazer aí o processo, tipo, realmente com K igual a 5, aí se não aparecer nenhuma palavra, faz K igual a 4, K igual a 3, né? Poderia ser feito dessa maneira. Mas a gente, em uma passada só, para cada palavra do texto, a gente calcula quantas palavras iguais, né, as últimas da consulta tem. Então, às vezes vai ter só a última, às vezes vai ter as duas últimas, às vezes as três últimas. E a gente já vê para cada posição do texto quantas tem iguais. E em uma passada só, a gente já consegue achar quem que deu mais e salvar todos que deu mais. E aí já não precisa, assim, se no final, por exemplo, K igual a 5, mas nenhuma palavra do texto deu 5 iguais, mas teve 3 que deu 4 iguais. Aí pronto, aí a gente já tem que essas aí vão ser as candidatas, porque não tem alguém que deu as 5 últimas. Então, esse é uma coisa, né, que eu percebi que pode ser um pouco mais eficiente. Você, em uma passada só, por todo o texto, você já calcula quais são as candidatas, né, independente de se o valor vai ser K, se vai ser K-1, K-2, beleza. E outra coisa é o seguinte, teoricamente, a gente teria que achar todas as candidatas, que podem ser até 1000 palavras candidatas, e a gente vai ter que fazer o somatório, a gente poderia passar por todo o dicionário e ver quem que vai dar a maior soma de produto interno. E para fazer esse somatório, você, para cada palavra do dicionário, você tem que passar por cada palavra candidata e fazer o produto interno e somar. Só que isso aí, por exemplo, poderia ter 1000 palavras candidatas e no dicionário poderia ter 1000 palavras também. Aí já vai dar 1 milhão aí, né? Ainda na verdade é ok, né? Porque se for 1 milhão para cada carry aqui e a carry é até 10 carries, né? Ainda na verdade é ok. Mas, se você perceber, se você pegar aqui nesse somatório de produto interno, como é x com x, y com y, se você pegar simplesmente todas as candidatas, palavras candidatas, e pegar a soma do x, né, de todas as candidatas, e a soma do y de todas as candidatas, basicamente, para fazer a soma desse somatório aqui, é só fazer o x da palavra do dicionário vezes a soma toda, e o y da palavra do dicionário vezes a soma toda dos y's. Então, para cada palavra aí do dicionário, a gente em odd 1 aí a gente consegue, depois de achar a soma dos x para os candidatos, a soma dos y para os candidatos, a gente, basicamente, em odd 1 a gente já faz essa conta, em vez de ficar passando por toda a palavra candidata e fazendo essa conta de produto interno, né? Então, como tem essa fatoração, né, que você pode tirar essa soma do x e soma do y, a gente consegue simplificar esse processo aí também. E aí não, para evitar aí um time limit. Apesar que eu acho que até deve, eu acho que essa questão é um pouco mais de implementar, conseguir implementar sem erro tudo isso aí e todos os casos que podem dar aí, né, de desempate, sei lá o quê, mais de fazer certo do que fazer bem eficiente. Então, eu acho que mesmo se não fizer tão eficiente, deve, pelas constantes aqui, deve passar. Mas a gente vai tentar fazer com esses dois truques aí de eficiência. Então, vamos ter que enfrentar agora a implementação disso aqui. Vai ser um pouquinho chato, mas vamos lá tentar. Ok, então vamos ver o que a gente consegue aqui. Tem o N, vai ter a string
ver aqui, Max N. Aí é o seguinte, quando a gente trabalha com palavras, assim, principalmente, né, problemas que tem, assim, palavras, e você tem que ver se a palavra é igual a palavra. O bom é a gente converter palavras em números, que é mais fácil de trabalhar. Então, o the aqui vai ser 0, o word vai ser 1, o star vai ser 2. A gente põe um ID para cada palavra, né? Espero também que ele tenha comentado aqui que no dicionário são palavras distintas, né? N e indicando o número de palavras do dicionário, 2 que indica a palavra. Bem, espero muito que seja distinta, né? Porque senão acho que pode dar algum tipo de problema, né? Vamos ver se ele fala alguma coisa. É, bom. Né, a gente sempre tem que ir pensando nos casos que pode dar errado. Ah, teoricamente, ele não está falando que o dicionário são palavras diferentes, né? Acho que seria interessante que ele botasse isso pra gente não. Não sei se faz diferença. Não, faz, não, faz diferença. Tem que ser diferente, porque senão você tem uma palavra candidata, e aí a candidata você não, você tem duas palavras igual no dicionário aqui, você não vai saber qual que é o valor. Então, assim, vamos assumir, né? Seria interessante que ele, na verdade, botasse aqui que são palavras distintas, mas tem que ser distinta, senão realmente tem algum. Seria inviável aqui de responder, né? Então, ok. São palavras distintas, então, assim, cada palavra vai ganhar um ID aqui. E depois, ainda, no texto e nas carries, podem sair palavras que não tenham, que não sejam as palavras do dicionário, né? A gente pode converter aqui todas as palavras para o inteiro, mas as novas palavras que aparecerem, né? Que nem aqui, track, não, aqui tem. Todas as palavras aqui estão no texto, né? Não sei se todas do texto vão estar no dicionário, acho que não, mas a gente vai criando novas palavras, assim como se fosse no dicionário, das palavras que não apareceram ainda. Então, assim, a gente vai fazer isso. Então, vamos converter aí. Então, string v max n. Nesse max n aqui, teoricamente, o max n é o quê? É 1000. Mas eu vou botar já mais, porque vai ter essas palavras a mais. Então, vai ter até 1000 daqui. Pode ser que tenha 1000 no texto que não apareceu no dicionário. E pode ser que tenha aqui é só umas 80 aqui, né? Cada carry pode vir no máximo 8 palavras. Então, no máximo, aparece mais 80 palavras que podem não estar no dicionário ainda, né? Então, assim, para ficar safe aqui, ó, 3010, a gente vai colocar aqui de, de palavras. E eu vou botar um count aqui de palavras também, que inicialmente vai ser só do dicionário, mas se aparecer palavras novas ele vai aumentando. E vai ser interessante a gente ter justamente o map string int, né? Por exemplo, eu vou botar como se fosse um ID aqui. Então, dado uma string, qual que é o inteiro dela? Vai ser justamente esse map aqui. Então, o vetor e o ID vai ser um contrário do outro, né? O V0 dá quem é a string 0. E o ID string dá qual é o ID da string. Ok. Vamos ler então aqui. Então, fazer o count inicialmente igual a n. E vou colocando aqui ok. Vamos lendo aqui então o VI, né? A gente lê essa string, né? E vai ter que ler também. A gente pode ter aqui vou usar vetor x e y aqui. Int x e int x e y para indicar. Poderia ser struct também, tá? Mas eu tô botando aqui normal. Então eu peguei aqui os dicionários e eu já marco aqui que id da string vi é igual a i. Então eu já marco aí que, entendeu? A primeira palavra do dicionário é o 0, a segunda é o 1 e vai indo assim. Beleza. Então aqui peguei aqui a questão. Agora
tem o número de palavras do texto, vou botar um NT, como se fosse um NT aqui, e a gente pode ter um vetor, né? Um vetor do texto, por exemplo. Aqui o V do texto, vou botar max n também. É só até 1000, né? Palavras no texto, mas vou botar ali com sobra. Agora a gente vai ler esse número de palavras do texto. Aqui tem que ser NT, né? Vamos ler o número de palavras do texto. Aí eu vou usar uma string auxiliar aqui. Então vamos fazer assim, ó. Leio a string, ok. Aí eu faço o quê? Que quem veio aqui no texto, VT de I, eu quero botar um inteiro, não quero salvar a string, né? Aí eu verifico assim, id.count aux. Se essa string já tiver no id, quer dizer que já está no dicionário. Então eu retorno o quê? Id de aux, né? Se não tiver, aí eu retorno o quê? Eu posso... aqui talvez fique melhor, porque eu vou ter que aumentar o... eu posso fazer assim, não, melhor fazer um if else aqui para ficar um pouco melhor. Então, se tem essa palavra no dicionário, então VT... ou vamos fazer melhor aqui. Se não tiver no dicionário, vamos ter que adicionar. Então, olha só. O V de count, né? O V de count vai ser... E a gente põe um mais depois. Vai virar aux, né? E eu ponho o id de aux igual ao count, né? Então, aqui eu estou botando a palavra no vetor aqui e estou colocando o id dessa palavra com isso aqui. Então, eu estou criando um novo id assim, para essa palavra. E aqui eu sempre posso fazer que o VT vai ser esse aqui. Pronto. Então, aqui eu converti o texto em inteiros, né? Então, em vez de um vetor de palavras, vai ser inteiros, que é mais fácil de trabalhar, né? Beleza. Agora vai vir as carries, né? Então, tem um int q aqui. Vou ler as carries e vai ter que ler o k também. O k eu vou deixar aqui global. Então, eu vou ler o q, o k. E aí, vou repetir aqui para cada carry. Aqui a gente pode fazer, talvez para ficar mais fácil, vamos tipo, simplesmente chamar a função carry, e aí ela já faz pra gente o que tem que fazer para cada carry, né? Então aqui, void carry. Então, o carry vai ler primeiro aqui uma quantidade aqui, né? De palavras, né? Então, eu vou fazer aqui um int np aqui. E vou ler o SNP. Ok. Li o número de palavras. Agora, eu vou... a gente pode fazer um vector aí, né? Vector... Aqui já tem que ver, assim, o vetor das palavras, né? Da carry. Pode ser assim. E aqui a gente... posso colocar aqui np, né? Então eu já faço um vector aí com o tamanho que precisa, né? Ou, no caso aí eu também poderia, depende da maneira que quer fazer aí, né? Aqui eu estou usando mais vetor puro, mas enfim, pode ser assim. Aí vamos ler então, da mesma maneira aqui do texto, né? Vamos fazer aqui, ó. Vai ser a mesma coisa aqui.
Aqui poderia ter um pouco de também evitar a duplicação de código e tal, né? Criar uma função para pegar o ID assim quando não tem. Não precisa muito assim, né? Mas enfim, acho que só vai ter nessas duas partes, então string aux, pá, pegou, aí leu, aí vê se não tem o ID ainda, se não tiver, cria aqui, e aí põe nesse VP de I é o ID de aux, uma coisa ali do texto, então a gente codificou também as carries em um vetor de inteiros, né? Ok, aí beleza, agora tá na hora de achar as candidatas, né? Então tem que passar por toda a posição no texto, a gente tem que ver isso aí. Ó, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um int best. Primeiro assim, o melhor que eu tenho até agora é 0 palavras iguais ao final da consulta, né, inicialmente. E eu vou fazer um int soma x das candidatas e int soma y das palavras candidatas. Ok, aí eu vou passar por toda a posição aqui do texto, né, que seria o NT, né, NT e mais. E aqui eu vou, para cada posição I aqui, eu vou calcular quantas palavras antes tem, é, tem, tem iguais, né? Então, assim, vou fazer o que vou ser um int len aqui, ó, pode ser, por exemplo, assim, né? Vamos fazer fazer int len, a gente começa tentando fazer aqui, enquanto o len for menor menor ou igual a k e a posição i, né, i menos len for maior ou igual a zero, e e a posição, aí a gente verifica se a palavra é igual. Aí a palavra igual vai ser no texto, né, no vetor do texto, né, no VT, a gente verifica se da posição i menos len é igual a, pega do VP, no vetor de palavras da consulta, e pega o size aqui, que seria o NP, menos o I, menos o len. Então, assim, e aqui len mais. Ficou meio grandinho aqui, meio ruim, mas... Então, assim, para cada posição aqui do texto, vou começar tentando fazer k igual a 1. Então, eu vou tentar ver, assim, se tá ainda menor ou igual a k, né, que é para verificar se é válido. Se tem a posição, senão a gente tá vendo posições ali do texto é, que não, que não tem. Aí, se tiver a posição, né, aí a gente vai ter, na verdade aqui, isso aqui, beleza, e isso aqui sempre tem, né, porque como é menor ou igual a k, a consulta sempre pelo menos k palavras, né. Então, se a palavra do texto é igual à palavra aqui, então a gente está verificando quantas palavras que a gente consegue voltar no texto batendo as últimas palavras da consulta. E aqui vai aumentando. Esse while, ele sai quando o len tiver num len que não é válido. Então a gente pode fazer, por exemplo, no final len menos menos. Talvez você tenha um jeito melhor aí de escrever ainda, né, isso aqui, poderia ser um for aqui, só que vai ficar grande e tal. Aí se escrever o int len dentro do for, você não consegue acessar ele aqui dentro, aqui fora também. Enfim,
assim acho que funciona. Aí, no final disso, a gente tem que esse len é exatamente quantas palavras antes da posição i tem, tem iguais, né? Aí você verifica assim, ó, se o len for melhor que o best, for melhor do que o que eu achei até agora, o que eu faço? Eu atualizo o best para len e eu coloco soma x como o x do justamente do VT, né, do VT justamente do I, né, que o VTI é a palavra candidata, então esse é o X da palavra candidata, e esse aqui, o Y, né, da palavra candidata, ok. Agora, se o len for igual ao best, aí, opa, eu achei mais uma palavra que empatou com a melhor achada até agora. O que eu posso fazer? Eu somo, na soma aqui, eu somo o, o x e o y. Agora, se não for nem maior, nem melhor, nem maior, nem igual, aí o else realmente não precisa fazer nada, não precisa atualizar coisa candidata, não precisa fazer nada. Ok. Ao final desse for, eu vou ter justamente aquilo que eu comentei, a soma dos x das palavras candidatas, né? Lembrando aqui também que esse x e y está global, ele começa zerado, então as palavras que a gente vai eventualmente criar aqui que não apareceram, já vão estar com o x e o y zerados, que é para bater com essa definição aqui, ó, se uma palavra candidata não estiver presente no dicionário, ela é representada pelo vetor 0, 0. Então, a implementação do jeito que ela está agora vai meio que respeitar isso aí, né? Vai estar somando os zeros aqui, se precisar. Ok. Nesse ponto aqui, aqui, aliás, né, na carry, depois a gente lê aqui as palavras, né? A gente pode até já meio que imprimir, né? Eu preciso imprimir as palavras todas e depois a resposta, né? Então a gente já pode até já aqui, né? Aqui ele leu, né? E você pode simplesmente já fazer a impressão aqui aqui igual a zero, p. Tudo bem que na verdade aqui eu faço o quê? Cout aux espaço. Então assim, tudo que vem ali de palavra, das palavras, eu vou colocar palavra, espaço, palavra, espaço, palavra, espaço. Nisso já vai estar prontinho para a gente só imprimir a resposta no fim, né? Então aqui ele já acaba com essa parte. Se best igual a zero, é o caso do abortar. Não tem nenhuma palavra que tem pelo menos a última palavra que bate com a consulta. Então, nesse caso aqui, cout asterisco, né? E pula a linha. E aí, aqui, aí tem que verificar aqui, né, o caso da próxima aqui. Aqui eu só, vamos ver se já está funcionando o caso se já está funcionando aí o caso que é asterisco, né, já é para estar funcionando isso aí. Então vou puxar aqui com o plugin a entrada, vamos ver se eu já não fiz algum probleminha aqui. Opa, já... tá, aqui tem que ser um return, né? Então aqui você já vê que essa parte felizmente está batendo. Aqui vai ter uma resposta que eu ainda não fiz, o to do, e nesse que é realmente para dar o asterisco, ele já tá dando certo, ele já está verificando que não tem nenhuma palavra que tenha igual. Então, bem promissor aqui. Agora, eu tenho que justamente fazer o processo de, para cada palavra do dicionário, que vai ser do 0 até menor que n, né? Tem que tomar cuidado para não olhar palavras que foram adicionadas ao nosso dicionário, né? Que inicialmente não estavam no dicionário, porque estavam no texto, né? Tem que
só tomar cuidado com isso, né? Então, aqui a gente só estou passando pelas palavras inicialmente que já estavam no dicionário. E aqui de novo, né, eu posso, é, né, aqui ele também, deixa eu ver, ele falou aqui também o produto interno, ele não, pode ser com, não é com módulo do produto interno, né? Então, simplesmente é a soma aqui mesmo, né? Então, é só fazer a soma aqui. A única coisa é, vamos ver, para pegar a maior soma, né? A gente tem que botar um menos infinito aqui. Essa soma aqui tem que verificar também se não vai dar um overflow, né? Essa soma tem no máximo 1000 termos, né? E cada termo aqui pode ser 1 milhão, né? Módulo 1 milhão, porque pode ser 10 a terça vezes 10 a terça, 1 milhão. Então, no máximo, isso aqui é 10 a nona, né? O máximo que vai de menos 10 a nona a mais 10 a nona. Então, cabe no inteiro. Então, justamente, acho que colocaram essas limites para as pessoas não precisarem se preocupar de botar um long long aí e ser mais uma coisa que podia fazer o programa dar errado, né? Então, eu vou fazer como se fosse um infinito aqui, né? Pra gente, um infinito pode ser, né, 2 vezes 10 a nona. E aqui eu vou colocar. Posso usar o mesmo best, que não é uma boa. Não é uma boa. Tipo, vamos fazer outro aqui no best score. Aí eu ponho assim, que o melhor score até agora é menos infinito, né? E aqui eu vou colocar a resposta, né? Aí a gente pode calcular aqui, né, fazer um score aqui. Score dessa palavra vai ser o x dessa palavra vezes a soma de x das candidatas mais y dessa palavra vezes, né, a soma y das candidatas. Isso é o score dessa palavra do dicionário. Aí você verifica, né, se o SC for maior que o best score, somente se for estritamente maior, você coloca a resposta. Né, a gente pode colocar aqui a resposta como I, e a gente coloca também o best score como esse SC e beleza. E aqui é justamente estritamente maior para realmente não, né, caso tenha uma palavra, caso de empate, a palavra mais comum é que aparece primeiro no dicionário. Então, se aparecer uma depois que dá o empate, ela não troca a resposta atual. Então, aqui é somente se for estrito. Então, troca a resposta, troca o score, beleza. No final aqui, temos finalmente a nossa resposta. Então, a gente vai ter, né, que a string vai ser a vresp, essa é a palavra original, e a gente pula a linha e aí isso aí deve fechar. Opa, já funcionou de cara, que bom, né? Estou com medo, né? A experimentação até que foi menos pior do que eu pensei, mas aqui está dando certo, aqui batendo com o caso de entrada. Mas pode ter algum caso aí, né, que aqui ao vivo vamos submeter e ver se a gente não fez nenhum problema aí. Vamos lá. E se der alguma coisa errada. Aqui, o link, né, do... Oh, meu Deus. O que tá acontecendo? Vamos lá. Tentando de novo aqui. Acho que a página estava aberta há muito tempo. O link para você submeter está aí na descrição do YouTube. E passamos mais um problema aí. Ainda bem que não deu problema com essa implementação, né? Rodou bem rapidinho aqui. Então é isso. É um problema aí que, apesar do enunciado bem grande, não é tão complicado assim, né? Mas realmente dá para se atrapalhar nessa implementação aqui, né? Nessa questão de palavras, né? Do texto que não está no dicionário, né? Da consulta também. Mas ainda bem que não tivemos muitos problemas aqui na implementação. Beleza? Então é isso. Então esse foi mais um problema aí da Subregional 2025.
né? Se vocês gostaram aí, comenta alguma coisa, dá um joinha e tá aí meu contato, beleza? Então, até o próximo problema aí da subregional. Valeu!